É isso aí, Igreja do Senhor. Dando continuidade às nossas lições, às nossas aulas virtuais. Estamos aí chegando já na lição 8. Reavaliando a nossa vida cristã. Texto básico, segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 1 ao 9. Vou estar usando aqui a nova versão internacional. Se você puder, acompanhe comigo. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens e, por causa deles, será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos temerosos, a fim de serem reservados para os juízos. Ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois, vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e mantém em castigo os ímpios para o dia do juízo. Vamos fazer a leitura da introdução. Quem vive sem pesar suas ações, emoções e disposições, fica à mercê das consequências inesperadas e dos resultados indesejados. A autoavaliação é uma responsabilidade pessoal intransferível, necessária e urgente. A perda do sentimento de pertença à igreja local, às vezes, é resultado da ausência de um autoexame e reflexão introspectiva. Sem isto, aprendemos e nos acostumamos a criticar quem pastoreia, seus auxiliares, quem canta, os músicos, o porteiro, o volume alto do som, o volume baixo do som, as cadeiras desconfortáveis, etc. Não queremos dizer que tais circunstâncias ou problemas não possam de fato existir e até serem questionados. Este não é um assunto aqui. Nossa proposta é abordar a avaliação pessoal que deve ocorrer antes mesmo de avaliarmos o outro, entendendo nossas virtudes e limitações. Assim teremos maior facilidade de compreender o outro, consequentemente melhorando nossa convivência com a membresia da igreja local e de outros grupos sociais. Nesta lição, refletiremos sobre alguns cuidados que precisamos ter em relação à nossa vida espiritual, principalmente no que se refere às relações interpessoais dentro e fora da igreja. Que nós possamos ter uma boa aula. Amém? Então, logo de introdução, nós temos que pensar antes de agir. É bom e saudável, meus irmãos e irmãs, observar e opinar sobre o que está acontecendo no lugar onde você está, onde você habita, onde você faz parte. Seja na igreja, seja na sua casa, lugar onde você estuda ou onde trabalha, não é isso? Mas não é nada saudável quando a crítica se torna constante. E pior, quando a crítica não vem junto com alguma alternativa de solucionar o problema. Temos que refletir na nossa vida cristã aqui na Terra. Nós temos que pensar e entender que nós não somos perfeitos. E sendo assim, o ministério da igreja também não é perfeito. O departamento de música não é perfeito.
O departamento de recepção tem umas dificuldades, não há uma perfeição, né? A pessoa que fica no som da igreja também, são todos imperfeitos, somos humanos. E quando nós refletimos sobre isso, nós pensamos assim, puxa vida, se eu erro e eu me perdoo, por que eu não posso perdoar o outro que está errando ou que está acontecendo isso? Então é saudável você observar essas coisas. O problema é quando essas coisas te tiram a paz. Por exemplo, você vai no culto, você vai cultuar ao Senhor, vai orar ao Senhor, buscar ao Senhor em comunhão com os irmãos, e aí no lugar de fazer isso, você vai com o coração já com uma crítica, né? Chega lá, isso não está bom, aquilo não está bom. Esquece, irmão, perdoa. Vai chegar um momento da gente consertar isso. E no momento, você poderá opinar e fazer parte da solução. É isso que esperamos e logo nessa introdução. Amém? Convencidos ou convertidos. Henry W. Beecher disse certa vez que a presunção é a doença da alma humana mais difícil de ser curada. A falsa conversão é muito pior do que a ignorância. O termo presunção designa a ação que supõe algo como verdadeiro, mesmo que não seja. Lembro-me de uma história em que certo pastor procurou um colega ministerial para desabafar, reconhecendo que ainda não era convertido, embora fosse líder de uma igreja local. O auto-engano é prejudicial. Só pode ser sanado mediante uma avaliação coerente entre os princípios bíblicos e ao modo de vida. A ideia de pensarmos acerca dos convencidos ou convertidos é mais que um jogo de palavras. Uma pessoa convencida é acostumada com o sistema religioso, sem transformação do caráter da alma. É praticamente ritual, distanciado do envolvimento espiritual e profundo com Deus. Podemos passar desapercebidos dessa situação porque a convivência na igreja, na maioria das vezes, incute códigos de ética que tornam esse tipo de pessoa socialmente apresentável e respeitável, não deixando de estar na condição de condenação eterna. A avaliação pessoal serve para identificarmos como está a nossa vida espiritual, modificando-a se preciso for. Trata-se de uma confrontação para a mudança, pois o verdadeiro convertido é justificado, regenerado, santificado, convicto que foi salvo por graça e não por mérito próprio. É dependente de Cristo e o reconhece como seu Salvador e Senhor. Capacitado pelo Espírito Santo a renunciar o pecado, motivado por uma transformação integral. Então, você é convertido ou convencido? Caso a segunda opção for a resposta, o aconselho a buscar a Cristo, entregar a sua vida a Ele com todo o seu coração e sentir o gozo e a paz de ser salvo em Cristo Jesus. Vamos comentar um pouco. Existem pessoas que são convencidas, mas muitas delas não têm culpa disso. Eu vou explicar. Suponhamos que tem uma pessoa que canta muito mal, mas as pessoas ao seu redor dizem que ela é uma bênção, que canta muito bem. O que essa pessoa conclui? Que canta bem, não é isso? Até um dia que essa pessoa tem a oportunidade de ser ouvida por alguém que estudou e gosta de música. E eu vou colocar como exemplo aqui um regente de coral. Esse regente fala para essa pessoa que ela tem muito que aprender, pois é muito desafinada. Qual a conclusão que o convencido chega, que essa pessoa que canta mal chega? No mínimo duas conclusões. Acredita no regente e esforça-se para melhorar o seu canto. Ou então, ela pensa que o regente está com inveja dela, pois todos os seus amigos, irmãos da igreja, diz que ela canta muito bem. Os irmãos estão entendendo? Eu lembro de Paulo. Paulo era esforçado e dedicado à sua religião, mas não era convertido. Ele acreditava fielmente que estava fazendo o bem, que estava fazendo o que era correto perante os olhos de Deus.
Mas ao encontrar Jesus, ele caiu no chão, ficou cego ao ver a luz. E a sua história foi modificada a partir daquele momento. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os alunas. Estamos prontos para ouvir a verdade dos lábios daquele que nos ama? As pessoas nos amam, o pastor da igreja nos ama, os irmãos da igreja nos amam, mas estamos dispostos a ouvir a verdade, o que eles têm para dizer para nós? Se por acaso o pastor disser, não ande assim, pois você vai cair em um abismo, você está pronto para baixar a cabeça, admitir o erro e mudar de atitude? Ou você vai achar que não é assim, os tempos são outros, o pastor é quadrado, o ministério não faz uma adequação aos tempos modernos? Qual que vai ser a sua atitude? Isso fala muito sobre a sua conversão. Amém? Jesus de Nazaré foi uma figura pública reconhecida, quer quisessem ou não pelos seus contemporâneos. Durante seu ministério, por vezes, foi seguido por multidões. Mesmo nessas aglomerações, Jesus mantinha-se sensível às pessoas, de sorte que, em certa ocasião, deixou explícita sua compaixão pela multidão, porque há 3 dias estavam com ele, mas não tinham o que comer. Marcos 8:2. Para aqueles ajuntamentos, Jesus tinha autoridade e poder, sendo este o limite de sua compreensão. Enquanto que para os discípulos ele era um mestre, mais que isso, o Cristo. Mateus 16:18. Precisamos estar cientes que o Evangelho é relacional. Isto fala de aproximação, de relação íntima entre Cristo e o homem. Para que esse elo aconteça, é necessário crer no Evangelho, sair da zona aglomerada que distorce nossa percepção, superando a superficialidade da busca por milagres e sinais. A Bíblia diz que grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. João 6:2-3. Perceba que há uma diferença consoante ao grau de intimidade. A aproximação junto da multidão até nos permite ver e experimentar os milagres e outras maravilhas. Porém, a intimidade da conversa, do ensinamento mais profundo, quando nos distanciamos das massas, ou seja, quando começamos a fazer parte do círculo dos discípulos e amigos do Mestre, a multidão é barulhenta e cheia de limitações. Os que ali estão encontram um simples envolvimento religioso, sem renúncia e tudo mais que o Evangelho requer. E também, por vezes, são movidos por interesses inapropriados e equivocados no sentido de seguir a Cristo. É imperativo avaliar qual tem sido o nosso objetivo e postura. Agimos como multidão ou como discípulos? Temos uma fé rasa e superficial ou relacional marcada por intimidade espiritual? Pedro, ao contemplar a pesca milagrosa, tinha tudo para preferir ficar ali e negociar os peixes para o seu sustento. Mas ele preferiu a melhor parte, seguir a Cristo. Precisamos refletir sobre o nosso objetivo em estar e vir à igreja. Quando optamos seguir a Cristo, temos que ter em vista que segui-lo também implica submeter-se ao senhorio dele. Não podemos participar de uma igreja com a mera finalidade de satisfazer nossas vontades e caprichos. Nosso propósito de fazer parte de uma comunidade evangélica é atender à vontade de Deus e servir nossos irmãos. Seguir a Cristo como discípulo não deve ser entendido como simples obrigação, muito menos como o desfrutar de momentos de êxtase. A escolha por segui-lo refere-se ao sentido da vida, onde não deve haver outro desejo ou sentimento senão estar nele, caminhando e vivendo por seus princípios e preceitos.
A multidão pode até ser ensinada, mas é com os discípulos que está a intimidade. Como está sua intimidade com Deus? Você é parte da multidão ou discípulo? Muito bem, irmãos amados, irmãs. Muitas vezes Jesus era seguido por uma multidão. A multidão ouve Jesus e até aprende alguma coisa sobre o reino dos céus. Mas devemos ser discípulos de Cristo. Devemos ser seguidores de nosso Mestre. E como se faz isso hoje? Como você pensa em seguir Jesus hoje? Bom, através da oração. É uma forma de seguir a Cristo. A palavra de Deus nos mostra que Deus pode falar com você de várias maneiras. Deus pode falar com você através de um irmão, de uma irmã, ouvindo uma mensagem bíblica. Deus usa as pessoas não convertidas para falar com você, para você aprender algo da parte dele, mas você só tem uma forma de falar com Deus. Enquanto Deus tem muitas para falar conosco, nós só podemos falar com Deus através da oração. Somente pela fé, através da oração. Não é verdade? Como que você vai conhecer o eterno? Como que você vai conhecer Deus, né? Deus é grandioso, é eterno, é imensurável. Bom, a forma que nós temos de conhecer uma pequena parte de Deus, pequenina parte mesmo, é através da leitura da palavra, da Bíblia. Você lendo a Bíblia, meditando, você vai conhecer parte de Deus. Você vai aprender, por exemplo, através de Jesus Cristo, o caráter de Deus, o caráter que você deve ter. Bom, através da oração e leitura da palavra, é que você vai conseguir se comunicar de uma forma profunda com Deus, meditando na palavra e oração. Amém? Cuidado com o pecado. O pecado não é um vírus, uma doença, que pode ser contido ou isolado. O pecado afeta e domina nossa alma. Nossa natureza corrompida permite que o pecado produza nossas atitudes pecaminosas. Mateus 3:6, 9:6, Marcos 1:5, 2:7, 10, Lucas 5:21 e 24. O perdão dos pecados e a regeneração da natureza pecaminosa estão em Cristo. Mateus 26:28, Efésios 1:7, Colossenses 1:14 e 20, Hebreus 10:17. Este perdão restaura ao pecador sua comunhão com Deus. Isaías 44:22. Deste modo, é necessário que o crente continue buscando ter comunhão com o Espírito de Deus. Quanto a isso, a Bíblia diz que ele é a garantia da nossa herança dos céus. Efésios 1:13, 14. Podemos ter certeza da salvação e da comunhão com Deus, porque o Espírito Santo testifica dentro de nós. Somos filhos de Deus. Romanos 8:16, 1 João 3:24, Gálatas 4:6. O Senhor nos entrega todo o aparato para permanecermos nele. Sua graça é incondicional, mas não há registro nas Escrituras de persistência ou perseverança incondicional. 1 Coríntios 10:12. Precisamos nos desviar do pecado, vivendo uma vida que agrade a Deus. João 8:31, Atos 11:23, Hebreus 10:38. Tal vida é caracterizada pelo desejo e busca por santificação, ou seja, uma vez posicionalmente santificado na conversão, necessitamos progressivamente continuar em santidade, num crescimento diário e contínuo. A salvação plena da perseverança do pecado se dará na glorificação do salvo, que será obtida quando Jesus Cristo arrebatar a igreja e levá-la para o céu. Ali os salvos estarão totalmente livres do pecado, tornando-se santos como Deus. Manual de Doutrina da ICPB.
E aí tem umas referências, muitas, não é, irmãos? Bom, falando um pouco sobre cuidado com o pecado não vem de fora. O pecado ele aflora em nós, pelo desejo forte de nossa natureza pecaminosa. Todos nós pecamos, mas a garantia da herança nos céus é o ato de resgate na cruz. A certeza da salvação não nos dá o direito de andar de qualquer maneira, irmãos. Quem é filho de Deus quer ser reconhecido como filho de Deus. O ato da salvação é incondicional e para todos os que creem. Então você tem que ter a certeza que está salvo. Mas isso não te dá o direito de fazer o que quer, o que você quiser. Você pode todas as coisas, mas nem tudo lhe é lícito fazer. Amém? Analisando as nossas obras. Uma vez salvos, devemos praticar boas obras, ou não precisamos mais nos preocupar com isso? Em Tiago 2, 14 e 21 diz o seguinte: Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-los? E, se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser: Ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que hás um só Deus? Faze bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Perceba que Tiago fala da aceitação e comprovação horizontal. Mostra-me tu a tua fé sem as obras. Nessa perspectiva, se focalizam as relações interpessoais. Os homens observam os nossos atos, temos de mostrar-lhe boas obras. Tais obras não justificam simplesmente. Reflete que somos salvos, por nos tornarmos criaturas. Acerca disso, na carta aos Romanos, Paulo acrescenta: Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, 21, 26. Está claro que obras humanas não salvam, mas será que devem ser praticadas? Na ótica cristã, as obras são frutos que o cristão, como árvore plantada e irrigada por Deus, produz no meio da sociedade em trevas. Em tudo aquilo que fazemos ou queremos fazer, precisamos considerar como via para glorificar e demonstrar nossa dependência de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Pois sem ele nada podemos fazer. João 15, 5. Nós não somos salvos pelas obras. A única forma de uma obra ser considerada boa aos olhos de Deus é quando ela brota de um coração regenerado. Muito bem, né, irmãos? Quanto às nossas obras, gostaria de fazer algumas perguntas. Em comparação, para entendermos melhor
por que fazemos obras boas? Deixa eu perguntar para os irmãos, por que somos educados no trato com outras pessoas? Por que nós falamos bom dia, com licença, me perdoe, por favor? Se a resposta que você tem aí em mente for para mostrar a sua superioridade, o grau de instrução que você teve melhor do que os outros, você está agindo errado, você está em pecado, você está se enganando os outros. Mas se a resposta for por respeito ao meu próximo e querer ser agradável às pessoas, aí sim, agindo dessa forma, estamos inclinados a ser uma sociedade mais justa. As obras de uma filha de Deus, de um filho de Deus, ele não faz para garantir o seu lugar no céu, ou então para crescer diante de toda a igreja. Os irmãos lembram do caso de Ananias e Safira? Ananias e Safira tinham um terreno, uma propriedade, venderam, jogaram metade nos pés dos apóstolos e falaram que deram toda o valor da propriedade. Porque eles ouviram falar que Barnabé fez isso, algo parecido, não é? E toda a comunidade engrandeceu Barnabé. Então eles queriam ter essa fama e acabaram morrendo. Essas obras, boas obras que nós temos, demonstram o respeito ao próximo que está necessitado. Quando você e eu fazemos boas obras com intenção justa, a pessoa que recebe sente isso e com um coração agradecido recebe essas boas obras. E o Pai que vê em secreto te recompensará, meus irmãos. Você tem que fazer boas obras porque é filho de Deus, porque é filha de Deus. Temos que ter isso em mente. Nós somos filhos de Deus e por isso fazemos boas obras. Cuidado com a mágoa. Ao ser humano é possível sentir raiva, tristeza e mágoa de alguém, em alguma relação. Só que isto é um perigo muito grande. O ressentimento torna a vida amarga e tira alegria. Jó 5:2, porque a ira destrói o louco e o zelo mata o tolo. Na oração que Jesus ensinou, deixa claro que, para sermos perdoados de nossas ofensas por Deus, requer que exercitemos o perdão para com os outros. Mateus 6:14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Perdoar é mais do que abandonar uma mágoa. É restaurar o que foi destruído, limpar a alma do câncer que iria apodrecer. Perdoar é uma atitude, uma decisão. Não pense que o tempo vai tratar da mágoa. Feridas são curadas quando são tratadas. Lucas 10, 33, 34. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Isto não significa que você não irá mais se lembrar, pois perdão não é esquecimento, mas a capacidade de lembrar sem sentir dor ou qualquer outro sentimento. Deve ser feito quantas vezes for necessário. Mateus 18, 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, ao avaliar a sua vida espiritual, retire de você toda a mágoa, aprenda a perdoar, siga em frente e Deus será com você. Aleluia. Muito bem, irmãos, eu gostaria de me atentar um pouco sobre esse tópico que chegamos, que é o cuidado com a mágoa.
como nós lemos e está na lição, nós devemos perdoar. Devemos perdoar os nossos irmãos na mesma medida que fomos perdoados por Deus. E a nossa dívida com Deus era impagável. Você, na sua casa, leia essa passagem de Mateus 18, do 21 em diante, onde Pedro fala que até quantas vezes eu devo perdoar o pecado do meu irmão, né, contra mim, até 7. Jesus coloca um superlativo, né, coloca um exagero e fala, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus faz diante de Jesus coloca uma parábola, e ele começa, presta atenção assim, ó. Por isso, aqui é Mateus 18, 23. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer as contas, foi-lhes apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Quem ouvia esta parábola na época, entendeu que Jesus estava exagerando. Porque, irmãos, 10.000 talentos ninguém conseguiria dever. Um talento era 35 quilos de ouro. O homem devia 10.000 talentos, 350.000 quilos de ouro. A nossa dívida para com o rei, a nossa dívida para com Deus é impagável, é algo muito grande. Jesus está colocando isso aqui. Continuando o texto, e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo o que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Isso é o verso 25. Verso 26. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, sê generoso para comigo, e tudo pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-o. Eu quero dizer que quando este servo se prostra para o rei e fala que vai pagar a dívida, ele não ia pagar a dívida. Um dia de trabalho dele era 1 denário. Ele precisaria trabalhar 150.000 anos para pagar a dívida do rei. 1 denário era um dia de trabalho. E o rei sabia que ele não poderia pagar essa dívida nunca. Então o rei, movido de íntima compaixão, soltou. E não foi isso que Deus fez conosco. A nossa dívida para com Deus era impagável. E por mais que nós falamos assim, Senhor, eu nunca vou te abandonar. Deus sabe das nossas falhas. Senhor, eu não vou vacilar. Deus sabe do futuro, sabe das nossas falhas. Mas mesmo assim, Ele nos perdoa porque Ele nos conhece. Deus tem piedade de nós. Deus tem compaixão, e compaixão é sentir a dor. Deus sente a nossa dor. Deus sabe do nosso sofrimento. Então ele perdoa, ele solta, né? Ele perdoa as nossas dívidas. Interessante é o fato que Jesus continua. Presta atenção, irmãos. Isso aqui, Jesus falando do reino de Deus. E nós, por muitas vezes, falamos assim: temos que viver sobre as regras do reino de Deus aqui nesta terra. E isso está certo. Mas para viver aqui nessa terra, com as regras do reino, é necessário perdoar, porque a nossa dívida para com Deus era imperdoável, mas Deus perdoou, sentindo as nossas dores, Deus nos libertou do pecado, nos libertou da maldade, Deus nos deu alívio na alma. Continuando o texto, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Aí o que esse servo fez? Esse servo que recebeu uma dívida de 350.000 quilos de ouro. Esse servo que precisaria trabalhar cerca de 150.000 anos. Ele pega um amigo dele,
que também era servo do rei, que devia para ele 100 dinheiro, pega ele pelo colarinho e disse assim, quando saiu. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. No verso 29. Então, o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Irmãos, por mais que falam que sem dinheiro, sem dia de trabalho, para aquele servo era impossível pagar, eu digo, era possível pagar, sim. A dívida que as ofensas e as dívidas que os outros têm para conosco, eles podem pagar, sim. Muitas delas podem ser pagas. Uma ofensa pode ser retratada. Um dinheiro pode ser devolvido. Um bem pode ser restaurado. Mas a nossa dívida para com Deus não havia como. E mesmo assim, este servo, que recebeu um grande perdão, não perdoou seu companheiro de luta. E quantas vezes nós não queremos perdoar os nossos irmãos? Presta atenção, porque o rei mandou chamar de volta quando ficou sabendo. E ainda fala assim, não devias tu, no 33, não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu tive misericórdia de ti? Irmãos, nós não devemos ter misericórdia, compaixão, sentir a dor dos nossos irmãos, como Deus teve também misericórdia de nós, como sentiu as nossas dores? 34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Essa palavra atormentadores, presta atenção, atormentadores, é algo que atormenta. Uma dor de cabeça atormenta. Uma dor de dente atormenta. Quando você não perdoa, a pessoa que você não perdoa atormenta você. Mesmo que ela não esteja aí do seu lado. Quando você não perdoa, você sai de férias, a pessoa vai na sua mente com você. Você vai numa churrascaria, você lembra da pessoa, ela está atormentando você. Você vai numa festa de casamento, você vê essa pessoa, você lembra dessa pessoa, essa pessoa está ali. Presta atenção, perdoa enquanto é tempo. Porque perder a oportunidade de entrar no reino de Deus, por não ter perdoado a pessoa, isso vai lhe afligir pelo resto da eternidade. Você vai ficar pensando assim, eu estou aqui porque eu não perdoei. Eu estou aqui porque eu não quis abrir mão dessa mágoa. Perdoar é você se libertar. É você lembrar e você pensar, eu não sinto mais nada, porque o meu pecado para com Deus era grande e Deus perdoou. E eu perdoo também essa pessoa. Amém? Conclusão. Conta-se que certo soldado do exército do imperador Alexandre o Grande, com medo da batalha, tenta se esquivar de ir à luta. Alexandre, ao encontrá-lo, lhe faz a seguinte pergunta: qual o seu nome? Prontamente o soldado respondeu: Alexandre, meu rei. Então lhe disse o rei: soldado, muda seu nome ou venha lutar. Em outras palavras, era-lhe necessário o autoexame. Como dissemos, a autoavaliação nos faz reconhecer nossos limites, mas também nossas potencialidades, para avançar e nos aperfeiçoar em nossa vida espiritual. Você é cristão? Não pode parar. Se você há muito tempo não reflete sobre isto, comece hoje. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Caso perceba que caminha por trilhas distantes do que preceituam as sagradas letras, volte, recomece. É possível. Seja alguém convertido, se relacione com Deus, busque dele uma intimidade profunda e sincera, uma ligação externa. Cuidado com o pecado, com a mágoa. Seja fiel, honre a Deus,
honre sua igreja, honre sua fé. Deus o abençoe, meu irmão, minha irmã. Muito bem, irmãos, que possamos fazer um autoexame, então, e entender que agora somos filhos de Deus. E nós temos uma responsabilidade grande com este título. Ou nós mudamos de título, ou mudamos de atitude. Preferimos mudar de atitude. O título foi graça de Deus, Filho de Deus, este título. Temos que mudar de atitude para não sermos confundidos com o mundo. Amém. Que o Senhor possa falar mais em seus corações. Esse vídeo teve o patrocínio do Banco Nacional, o banco que está ao seu lado. Eu não sei, mas parece que esse banco faliu em 95. Eu acho que o cheque vai voltar, hein?